Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana, é um prazer estar com vocês de novo aqui nesse quadro. Estivemos juntos no primeiro episódio e estou retomando agora nessa nova função que o Rony me deu a honra de poder participar. Eu sou psicóloga, sou casada, tenho duas filhas, sou mãe atípica, tenho uma filha de 13 anos com perda auditiva e estou aqui com vocês nesse quadro que chama-se Perfeitos, com o objetivo de estar nos atentando, né, para essa questão muito importante na nossa sociedade hoje, que é a inclusão, né, e o olhar nosso social para os PCDs. Para todas as pessoas que estão aí no nosso dia a dia, na nossa sociedade, em todos os ambientes em que frequentamos, né, no mercado de trabalho, nas igrejas, nos passeios, né, nos ambientes aí diversos que nós temos. O quadro Perfeitos, ele veio da ideia, né, de se olhar para os deficientes, para os nossos PCDs da nossa sociedade de forma mais amorosa, de forma mais empática. E hoje eu trouxe para conversar com a gente uma amiga, uma colega de faculdade, tá, que veio aqui me ajudar nessa missão hoje de começar, né, o primeiro episódio desse quadro. A Regiane, psicóloga, né, formada aí há mais de 25 anos, ela é cristã, ela é mãe, ela é diaconisa, ela é professora, ela atua na área clínica, ela atua na área da psicologia social, ela tem mais de 10 anos de experiência em psiquiatria e ela atuou bastante tempo também na área de inclusão dentro da educação. Olá, Regiane, tudo bem? Olá, Adri, tudo bem? Eu chamo você de Dri porque, afinal de contas, nós somos amigas há muitos anos, né? E eu quero agradecer o convite seu, do Rony, de estar aqui mais uma vez. É uma alegria para mim, é um prazer para mim estar aqui junto com vocês. Que bom. Que bom que a gente está debutando juntas aí, né? É, Nesse quadro. Eu trouxe a Rê para a gente poder bater um papo com essa questão da inclusão, né? Ela vem dessa área da educação e essa área ela é muito importante nesse primeiro diagnóstico. A Rê trabalha em todas essas áreas, como eu disse, né? Educacional, clínica, social, e eu sou psicóloga, acabei optando por caminhar na área da psicologia organizacional. E dentro, né, das empresas, dessa área de RH, eu vejo essa dificuldade das empresas hoje com a questão das vagas voltadas, né, para o PCD. Hoje os PCDs são cota dentro das empresas. E eu vejo muito potencial e muitos deficientes de estar, sim, atuando de forma mais ativa no mercado de trabalho. Mas para isso acontecer, a gente precisa voltar lá na primeira infância, lá no início do diagnóstico, para que essa criança ela possa ser olhada com atenção e quanto mais cedo isso acontecer, e mais estímulo correto ela receber, mais chance ela tem de ser um profissional ativo depois no mercado de trabalho. Esse foi um dos pontos que eu, conversando com o Rony, né, conversando com a Rê, a gente veio criar esse quadro para a gente bater um papo sobre isso. Rê, me fala um pouco na sua experiência aí com os pais, nessa área da educação, né? Como que você olha para esse diagnóstico, como que você tem aí os seus contatos, né, no seu dia a dia aí da clínica ou da escola, como é que você pode clarear um pouquinho para a gente essa área aí de... sim, eu posso falar assim. é, São duas áreas diferentes, né, Adri? Uma é a escola, né? A creche, a área da educação. Ela não vai diagnosticar, né? Ela vai sugerir, ela vai encaminhar. Essa área pode fazer isso. O diagnóstico vem da área clínica, né? Vem da área médica, né? Vem do fono, vem do terapeuta ocupacional, né? Vem de uma área multiprofissional, da área da saúde. Então, a área da educação não diagnostica, a área da saúde diagnostica, né? E para fechar diagnóstico se leva tempo. Às vezes os pais querem muito o diagnóstico. O que que o meu filho tem? O que que o meu filho tem? Ele não está falando, ele está com 2 anos de idade e não está falando, né? O que que ele tem? E essa ansiedade é
processo não muito fácil, né? Porque A espera, né? A espera. não é muito fácil. Tem pais que sofrem com essa espera diagnóstica. E tem pais que vê o filho tendo alguns atrasos no desenvolvimento e não buscam, né? Esse entendimento, não busca atendimento médico, não buscam. E quando buscam, já vai estar lá no primeiro ano, no ensino fundamental 1, né, que é a primeira série, para quem não está familiarizado aí, né, e já se passaram 6, 7 anos, né, então, assim, esses pais que atrasam, eles também estão passando por um conflito muito grande, um luto muito difícil, né, em se tratando de um filho com alguma situação que precisa de atendimento, que precisa de medicamento, que precisa de terapias. Então, o que eu vejo, né, dentro da minha prática, é de tudo um pouco. Tem pais que já desconfiam, porque no fundo, pai e mãe sabe, Sente, né? Sente. sabe. A forma de sentir já traz dados, ou já traz conhecimento, sabe. Você não sabe quem é sua filha? Eu sei quem é a minha filha. A gente sabe, né. E aí quando um professor, que é o primeiro contato, né, eu vejo que é a linha de frente, né, das questões, de fazer uma hipótese, de observação, de entendimento daquela criança, é o professor. O primeiro contato, e o professor chama para uma reunião depois de alguns tempo, né, 2, 3 meses, chama para uma reunião, e aí a gente acompanha essa reunião e vê que os pais têm muita dificuldade de aceitar. Às vezes até com laudo. É uma dificuldade muito grande, né. Eu vejo, pelo que você está me dizendo, né, é importante a gente frisar isso, né? É um trabalho em conjunto. A escola não trabalha sozinha, a família não trabalha sozinha, a área da saúde não trabalha sozinha, né? É um conjunto. Mas em algum desses pontos começa, né? Puxa a linha. Às vezes é a professora na sala de aula, Que vai às vezes é um pediatra numa consulta, né? Às vezes também é um parente lá dentro de casa que faz algum comentário, que faz algum alerta, né? Então, a gente tem que, a partir do momento que surgiu uma linha, seja em qualquer um desses 3 ambientes, né? Seja na área, uma consulta médica na escola, né? Ou na familiar, precisamos puxar essa linha e trazer esse conjunto, né? Poxa, eu estou observando isso na minha casa, será que na escola também isso acontece? Né? O pediatra falou tal coisa, mas será que na minha casa acontece? Né? Às vezes quem cuida da criança não é diretamente a mãe que trabalha, né, no dia a dia. A escola tem muita base, né, para dar essas observações, para dar esse feedback para os pais, né? E eu acho que a grande dificuldade, pelo que você está falando, é essa aceitação, é ouvir o que esses profissionais têm a dizer, né? às vezes marcamos reuniões e os pais não aparecem. Isso já aconteceu, né. E justamente para falar das dificuldades, dos atrasos, que precisa de uma estimulação, que precisa de um acompanhamento, e eles não vão. Às vezes marcamos uma reunião para falar: "Que tal levar num neuropediatra? Que tal levar num pediatra? Que tal levar num psicólogo?" E isso se torna uma coisa muito difícil. Por quê? Porque também existem, preconceitos, né, dentro dos pais também, né. Eles, também passaram por uma formação pessoal que não tem tanto entendimento sobre isso, né. Aí, nesse sentido, você acha que é mais uma negação, enquanto
o ideal que não é, né, uma resistência, digamos assim, em relação a uma frustração de um filho que não vai ser o esperado, o ideal que se criou e tudo mais, ou muito por falta realmente dessa questão da informação, né, de faltar, de ter muito dessa visão, né, de que um deficiente não vai conseguir se desenvolver, que ele não vai conseguir ter um papel na sociedade, né, então essas informações que às vezes passa de forma errônea, né, para muita gente, e a pessoa acaba ficando, por falta de informação, acredita, né, nessas falas populares, digamos assim, ou é essa questão mais emocional mesmo, de não aceitar mesmo, né, que... Então, num primeiro momento, eles resgatam a história pessoal. Ah, na minha família tinha gente assim, né? E cresceu, e a gente não ligava para isso, Eu e, também era né? peralta, né? Eu também era assim, né? Não tem problema. Vai normalizando, naturalizando coisas que precisam de atenção. Na verdade, eles vão se dar conta de que não tiveram o atendimento para eles, para os cuidados com eles, durante o processo de investigação com o filho, A né? gente está tendo muitos casos, né, de laudos agora tardios, né? Os adultos Sim, recebendo adultos laudo só com. agora. Sim, porque a mãe não viu, né? E por que que ela não viu? Por que que ela não percebeu? É muito complexo responder essa pergunta, porque tem N fatores, sociais, né? Culturais. Não sei se a informação chegou até ela, né? Essa questão de naturalizar as coisas. Tem pais que ainda estão naturalizando até a forma de corrigir os filhos com violência, né? Utilizando força física nos dias de hoje. E falando, olha, eu cresci dessa forma, né? Eu vejo que não tem nada demais. Não entenderam que estavam naturalizando a violência, né? Tá achando normal. E não é, né? Causa tantos danos e traumas quanto, né? Uhum. E imagina naturalizar, né, atrasos, né? Ah, é o tempo da criança, É. né? A gente já até em outros papos nossos, né, Rê, a gente entende essa questão da falta mesmo, né, desse olhar atento para as crianças, no seguinte sentido. As crianças, muitos comportamentos hoje, né, têm tido aí um olhar as crianças hoje estão sem limites, né? A educação atual é diferente da minha época, do nosso tempo antigamente e tal. E acaba, como você está falando, né? Naturalizando certos comportamentos que, quando chega num diagnóstico, é difícil da mãe realmente aceitar, né? Assimilar tudo Assimilar e isso. entender e olhar para aquilo como realmente algo que precisa de atenção e de cuidados. A gente precisa entender que tem diferença hoje, porque parece que assim, hoje a criança tem qualquer tipo de comportamento estranho, tem TDAH, é autista, né? Um movimento aí que muitas pessoas estão até ignorando, dizendo que é um exagero e tudo mais. A gente ouve muito isso em certas rodas de conversa de pais, né? Mas é olhar que a criança precisa ser vista e um diagnóstico, ele vai aceitar que a criança receba um tratamento que ele precisa, Digno. digno, correto, o mais rápido possível, para que ele consiga crescer de forma mais com qualidade de vida mais adequada possível e para esses pais também receberem instrução de como lidar com aquele comportamento, de como lidar com aquela pessoa, né? Para todo desafio, quanto mais cedo, melhor. Então, mas o diagnóstico ele não é um atestado de nada, né? Algo definitivo de nada, Mas dá um né? Mas direcionamento. dá um direcionamento muito bom. Eu lembro, eu já comentei num outro episódio, de eu atendi uma mãe, é,
tive contato com uma mãe que ela dizia o seguinte, ela tinha um filho com comportamentos, né, inadequados, né, então ele chegava na casa das visitas, mexia nas coisas, né, fazia aqueles escândalos em shoppings quando ele não era atendido, quando ele recebia ou não, né, então várias situações que ela não sabia o que fazer e ela se desesperava e batia, né? E ela não tinha paciência, ela não sabia como lidar com ele, né? Então ela ficava muito preocupada e se cobrando que ela era uma péssima mãe, que ela não sabia criar o seu filho, enfim, né? E quando na escola chamaram, né, e levantaram a suspeita, né, de que ele tinha um traço de autismo, né, que ele tinha alguma questão que precisava de investigação. Para ela, foi um alívio muito grande de entender que essa culpa que ela sentia de não ser boa mãe, de não ter paciência com o filho, de não saber o que fazer com ele, e que agora ela teria uma orientação, né? Que ela teria um atendimento para ele e para ela, de como que ela deveria fazer nas diversas situações que ele colocava para ela em xeque, né? Então, para ela foi um alívio, foi um conforto muito grande. Mas o pai já não teve essa mesma reação. Meu filho não tem nada. E minha mulher que é estressada. A minha mulher que é louca, a minha mulher que não sabe o que fazer, né? Então, foi um casal bem difícil da gente lidar no atendimento que foi feito na época, né? Mas isso Mas reflete reflete a sociedade hoje, né? a nossa sociedade, que ainda é machista. Deixa todos os cuidados com a figura feminina, a maioria deles. Tanto é que quando a gente chama os pais, vem só a mãe. Sim. Ué, cadê o pai? Tá lá Mas, no carro. Tá no carro? Por que é, que ele não entrou? Não, ele vai ficar lá no mas isso em carro, qualquer situação, né? né? Qualquer. Então, tem essa carga ainda, né? Tem essa sobrecarga, né? Nas questões maternas, sim, em algumas famílias. Vejo que tem também famílias já mais orientadas que dividem, né, essa responsabilidade. Vejo também pais mais participativos, pais solos, né, que participam, que vão, fazem a matrícula na escola, vão atrás de médico, luta, né, pelas consultas nos convênios, né, ou também, né, na saúde pública, vai lá, luta, eu quero atendimento, e liga aqui, né, em Campinas, no caso 156, vai ligando, vai buscando, mas tem ainda muitos que deixam toda esta informação para a mulher buscar. E isso dificulta os avanços para a criança. Por quê? Porque ela percebe que há uma divisão na casa, né? Uma divisão. E aí, essa divisão é justamente a divisão também de uma parte da sociedade, os que estão estudando e os que ainda acreditam que certas deficiências ou doenças, né, psíquicas são frescura, que não existe nada disso, né? Eu conversei com uma pessoa que acredita que não existe nada disso. E sim, eu fiquei assim até surpresa, né? Puxa, com o Google, né, na mão e tudo mais. E também já conversei com pais que tinham um diagnóstico feito pelo IA. Não, você não pode colocar os dados lá no IA e vir um diagnóstico. Não é assim, né? Diagnóstico é humano, é contato humano. Você precisa, né? O médico precisa Levar para profissionais que entendam realmente pegar, estudados, né? né? Fazer o exame clínico, né? O psicólogo tem que estar lá, fazer os testes, né? Neuropsicológicos. Não é assim. Então, assim, tem todas essas características, né? Mas eu vejo assim que são pais que estão
tentando fazer alguma coisa, né? Tentando buscar alguma informação. Na maioria das vezes, são as mães que buscam, as mães que conversam, as mães que levam a informação para casa. E compartilha com o marido, compartilha com os irmãos, né? Com o vô, com a avó, que também fica com aquela criança. Mas Isso quem começa é a começa a professora. professora. E quem vai na reunião é sua mãe, né? E às Na vezes não é maioria. essa mãe que vai passar essa informação. E quando você traz essa questão da família, né? De a mãe compartilhar com todo mundo, eu vejo também um alerta aí, né? Para as famílias, de forma geral, ouçam, né? Essa mãe, ouçam o profissional que está trazendo a informação, né? Porque eu passei, a minha filha tem perda auditiva, eu estive com ela 10 anos, né, dentro da PUC, que ela fazia fono lá. E nesse caminho encontrei com várias famílias, né? E muitas mães que tinham, né, essa orientação profissional de que o filho dela poderia ser oralizado, poderia falar, não precisaria de libras e tudo mais, mas não contava com ajuda do pai, né, da avó, das famílias, porque assim, ai, tadinho, né? A criança apontava e eles já davam o que a criança queria, né? Já acabava fazendo por ela. E essa mãe lutando, né, acreditando na profissional que atendia ali na PUC, fazendo todo o tratamento correto, mas ela não tinha esse suporte, né? Que é muito pesado para ela, que ela vai acabar lutando, né, com essa sobrecarga de responsabilidades, né? Se ela tem uma rede de apoio dentro da família, muito melhor. Isso é construído. Agora, se ela tem uma rede de apoio com profissionais orientando ela e que ela confie nesses profissionais, também a qualidade de vida dela aumenta, né? Muito, porque aí ela tem as dicas de como lidar, do que fazer, como agir. Ela tem um suporte muito melhor, né? E, claro, um acompanhamento contínuo. Por exemplo, é indicado para o tratamento do TEA, né? Do autista, 30 horas de terapia ABA. E 30 horas é a indicação para uma terapia constante. E aí, como é que é a realidade? A realidade é que algumas crianças têm uma terapia com base em aba. Tem 10 horas ou tem só 2 horas na semana. Com base em aba, mas não aba, né? Então, às vezes, também entra nesse tipo de realidade. Você tem um diagnóstico, né? Você tem um alerta lá na educação. Aí você leva seu filho, né, para a área da saúde. Depois de um tempo, tem um diagnóstico. Aí tem o tratamento, né? Para evitar prognósticos ruins. E aí o tratamento tem uma série de necessidades, uma série de demandas, que às vezes os convênios não facilitam. E aqueles que facilitam precisam, né, de uma série de burocracias, né? Tem que ter o laudo do psicólogo, o laudo do neuro, né? Tem que ter mesmo, tem que ter. Não invalido isso de forma alguma. E e aqueles que não têm esse recurso, né? Que estão sim, pleiteando seus direitos, né? Pela saúde pública, né? Na saúde pública, 30 horas aba na saúde pública. Como é que é isso? Dentro da nossa realidade, é muito difícil, é muito desafiadora. Mas a nossa sociedade acaba tendo alguns suportes chamados ONGs. A questão das ONGs, que traz sim um suporte muito importante para a família, para a criança, né? É uma grande oportunidade dessa criança ter um serviço especializado para ajudar ela, né? É independente do que ela tenha, né? Existem ONGs para
acolher essa criança para trabalhar. Então, assim, veja como é desafiador você, desde da suspeita, todo esse caminho e chegar a dar o tratamento digno para essa criança. É muito desafiador. Então, essas famílias precisam, sim, de muita orientação. Acolhimento nem se fala, é claro que precisa, mas elas precisam de direcionamento, né? Às vezes vai precisar até de orientações, não só da área da saúde, mas na área do direito civil, né? Da questão, se tem o LOAS disponível para aquela criança, porque muitas vezes a mãe ou o pai vão precisar parar de trabalhar para poder dar esse atendimento na primeira infância, que é do 0 aos 7 anos, né? E dependendo do caso, se estende para a vida toda. É interessante isso que você está falando da empatia, desse cuidado, dessa atenção dos pais, né? A gente está falando aí, a princípio, de um diagnóstico vindo da escola, né? Mas a gente também tem os diagnósticos vindo já na fase gestacional, né? Às vezes já durante os primeiros ultrassons ou no parto, né? Que nem no meu caso, que a perda auditiva da minha filha foi diagnosticada no exame da orelhinha da maternidade, né? Eu saí dali, fui orientada a fazer o exame, dali a 15 dias que deu a alteração, e aí a gente começou toda a parte da investigação, né? Então, já dentro de uma realidade, por exemplo, de uma notícia dentro de um ultrassom, né? Que ainda é um período pré ainda, né? De concepção da criança, de estar com a criança ali, que já tem intervenções que pode ser feita ali, naquele momento, né? Eu tenho uma amiga que ela teve um diagnóstico de um problema no feto, na coluna, né? Que estava desenvolvendo, mas estava sendo pressionada já na fase de desenvolvimento do bebê. E foi falado para ela que existe, né? Foi falado dessa anomalia, que eu não vou nem saber dizer exatamente o nome para vocês nesse momento, mas que haveria possibilidade de fazer uma cirurgia ali no feto, né? Para diminuir um pouco essa pressão, para que ele pudesse crescer se movimentando, não totalmente, porque ainda havia uma lesão, mas com mais qualidade, né? E foi feita essa incisão. Ela fez a cirurgia, tiraram o feto, né? Fizeram a cirurgia, voltaram para a barriga da mãe, a gestação continuou. E esse menino hoje está com 2 anos, né? E está nessa luta, né? Como a Regiane falou, dos seus direitos, das suas terapias, né? E ela teve que ter essa orientação ainda antes do bebê nascer, das leis e do que é direito, né? Do que ela pode contar, que tipo de tratamento, e mais do que tudo, gente, se informar sobre aquela deficiência. Ela nunca tinha ouvido falar que existia esse tipo de deficiência física, esse tipo de lesão, né? Então, tem muitos pais que são pegos também por surpresa. A gente tem hoje, né, o autismo como sendo algo mais falado ultimamente, né? E precisa. A gente tem aí uma deficiência física que é visível, mas a gente tem muitas doenças invisíveis ou doenças que acarretam aí, né, laudos, né, de PCDs e que não se tem notícia, não se sabe nada, nada, nada. Eu mesma fui ter muito conhecimento da perda auditiva, desse universo, né, de PCD auditivo, depois que eu tive a minha filha. Mas não é uma coisa, né, que a gente tem informação e que a gente está no dia a dia. E eu vejo que a sociedade precisa, né? Precisa ouvir falar mais disso, né? Precisa saber Estamos aqui se informar. falando Por isso um pouco que sobre isso. a ideia do Perfeitos é levar justamente para todas as pessoas um pouco desse universo, né? Se familiarizar, ouvir falar, como lidar com essas pessoas. A Mariana, quando ela foi para a escola, foi muito bom, porque com 1 ou 2 aninhos, né? A professora da educação especial entrava na sala não para ajudar a Mariana a brincar com as outras crianças, mas para ajudar as outras crianças a brincarem com a Mariana, né? Então, como é importante nós estudarmos e sermos preparados de como nós lidarmos com os PCDs, não eles terem que se adequar, né, à nossa sociedade, mas como que nós podemos olhar e nos adequar nesse tratamento, nessa conversa, né, nesse relacionamento. E vou falar para você,
A gente tem muito mais a aprender com eles do que muitas vezes eles com a gente, né? Porque a gente tem muitas histórias aí, muitos testemunhos que, gente, as crianças, as próprias famílias que têm, né, atípicas, tem muita coisa para ensinar para as famílias não atípicas, né? Sim, certa vez eu atendi uma mãe que ela falava assim, tá muito difícil para mim, né? Não sei se eu vou conseguir. Ela estava muito enfraquecida, né? Nessa relação mãe e filha. E eu disse para ela que eu validava o sentimento dela, né? Que é mesmo triste e difícil, né? Mas que a filha dela estava na vida dela para tornar a vida dela melhor. Porque ela iria, sim, diante daquele desafio, crescer. Crescer em informação, crescer em cultura, crescer em entendimento, crescer em socialização para aquela filha. Ela ia crescer muito. E que ela iria ser uma mulher muito mais forte, muito mais consciente, né? E dela mesma, né? Do poder dela, né? Do potencial dela, tendo aquela filha. Tô vendo que você se emocionou, né, Dri? Isso é para você também, né? Porque hoje você é a mulher forte. E claro, os fortes também precisam de cuidados. Não é porque é forte que não vai precisar de cuidado. Precisa de cuidados, precisa desse acolhimento, precisa desse alimento, né? De palavras que possam alimentar. Eu vejo também, né? E que os caminhos da fé fortalecem muito, né? Pessoas que estão nesses desafios, principalmente nesses desafios, mas em todos os desafios da vida, né? Que sim, ajuda a entender, a elaborar, a simbolizar isso, né? De uma forma que fique, sim, saudável. Essa mãe sai daquele atendimento também emocionada e reflexiva, mas ela sai empoderada para ajudar a filha, porque é ela que vai ajudar essa filha. A escola, crianças típicas, crianças atípicas, não importa, a escola vai dar conteúdo. Só que também tem um momento de socialização. A educação vem de casa. Crianças atípicas, crianças típicas, vem de casa. E é interessante que eu atendi um pai que fala assim, a escola tem que ser parceira para educar. Ops, calma, né? Essa responsabilidade é sua, né? Uhum. Vamos ser parceiras, falando sim, né? Uma mesma linha dentro da educação, mas essa responsabilidade, né? Que ele pôs num tom de responsabilidade, né? Que a gente também tem que entender algumas palavras dentro do contexto, né? Porque fora de contexto fica outra coisa. Ele pôs esse tom, a gente coloca assim, não, essa responsabilidade é de vocês, né? E sim, também já atendi pais que não se responsabilizam de maneira alguma. De maneira alguma. E aí a gente sim, como um profissional, né? Que responde eticamente, né? Pela conduta profissional, aí a gente tem que pedir ajuda a outros recursos, né, como conselho tutelar, como outros recursos, né, dentro da sociedade, para poder orientar ainda mais essa família e, sim, garantir os direitos daquela criança de ser assistida.
Então, tem casos e É, casos. porque quando você fala dessa questão da educação vem de casa, né? A educação não é só o por favor, né? O obrigada e tudo mais, mas é essa educação para o mundo, né? Essa força, essa autoestima da criança, esse preparar a criança para esse universo. Eu emocionei porque, assim, a Mari, ela me ensina muito a lidar, né? Ela lida com a perda auditiva dela de uma forma muito tranquila, muito bem-humorada, né? E ela tem uma autoestima em relação a isso tranquila. Eu nunca conversei com ela sobre isso, sabe? Em nenhum momento, hoje ela está com 13 anos, eu não tive essa conversa com ela. Olha, filha, você tem uma perda auditiva, você precisa de coisas diferentes dos outros. Eu não tive essa conversa com ela. Não tive. E ela sempre lidou isso desde pequenininha. As crianças vinham, né, curiosas. Ah, por que você usa isso no ouvido? Porque ela usa o aparelho auditivo nos dois ouvidos. Ah, para me ouvir melhor e continuava brincando e estava tudo bem, né? Então, ela teve um olhar para isso. E hoje ela lida, né, com essa deficiência dela com muito bom humor, né? E eu tenho essa consciência, e isso que a Rê falou, né, dessa mãe que se sente sozinha muitas vezes, né? Muito sem saber se está indo para o rumo certo ou não. Mas eu tenho minha consciência bem tranquila e eu reforço isso, essa importância das pessoas, da família, da mãe, dos pais estarem presentes, estarem informados e ajudar o filho a viver na sociedade. Realmente é esses pais que vão junto com a escola, e junto, é parceiro, não é delegar para ninguém, né? É junto, é parceria, cada um fazendo o seu papel, Cada um fazendo seu cada um papel. fazendo o seu papel, você vai deixar que essa criança ela seja tenha uma vida, né, uma qualidade de vida e seja uma vida social bem próxima de qualquer outra criança, né, de qualquer outra pessoa. Lembrando que, né, todos somos deficientes em alguma coisa, né, É, e está tudo bem, né, todo mundo tem, ninguém é perfeito, né, isso todo me mundo tem fez as suas lembrar imperfeições de um atendimento, e a Dri. gente precisa ter essa força, né? Porque é a gente que vai estar com eles e preparar eles para esse mundo, que não é bonzinho, né? Então não adianta proteger, porque o mundo É não esse é o bonzinho. mundo, é esse o mundo que temos, né? É um mundo cheio de desafios. É, mas esse atendimento que você acabou é, dando um gatilho para minha lembrança, né? Foi uma vez que eu atendi uma mãe que falava assim, a criança com vários diagnósticos de comportamento, neurológicos, e ela falava assim: olha, eu não quero nenhum tratamento diferente na escola. Eu não quero nada, porque o meu filho é normal, meu filho é normal, meu filho é normal. E quanto mais ela falava normal, né, mais eu falava assim: nossa, como tá doendo, né? Como tá doendo? Aí eu olhei assim para ela e falei assim: mas quem é normal? Aquilo abaixou que a equipe toda que tava começou a rir, porque aí todo mundo olhou para si, ninguém é. Ninguém é normal, normal, né? Todo mundo tem, Uhum. né, suas questões, é, também seus limites, né? E aí ela olhou para mim, né, e começou a rir, aquilo relaxou, né? Ninguém é, minha senhora, ninguém é, né? É, e agora, com essas questões, a gente não pode, sim, fechar os olhos para isso. Aí a pedagoga vai olhar, aí a professora de educação especial vai dar uma olhadinha sobre isso Uhum. também, né? Eu vou estar atuando, né? Aí tem outro, serviço social, enfim, tem outros profissionais que vão estar olhando para isso e cuidando disso também, né? Então, assim, muitas vezes o diagnóstico é assustador, é assustador, né? Não é só a quebra do ideal, é, é a quebra de um projeto de vida, é muito profundo.
né? Às vezes pode levar muito tempo, muito Até às vezes de tempo. uma projeção em cima, né? Daquela criança, né? Muito tempo de entendimento, muito Frustrante. tempo de aceitação. E aí precisa, né, de ajuda, de fazer uma terapia, né? Mas para aqueles que não têm recurso, o que fazer, né? Onde se apoiarem, né? E aí eu peço encarecidamente que não seja nas inteligências artificiais nesse momento, que não seja na pesquisando no Google, Google. porque vão sofrer ainda mais. É igual, assim, às vezes você vai precisar ouvir, né, as outras experiências, né, e dar uma chance para o atendimento. Né? Assim como eu já tive pais que chegaram e falaram assim: olha, o filho é meu, a senhora não manda nada. Não manda mesmo. Claro que é seu. Eu, né? Por isso mesmo que você deve cuidar. Por isso mesmo, né? Você tem que se informar, né? Corretamente A e gente, procurar a gente ajuda. entende que isso está subentendido, né? Mas naquela hora que o pai recebe uma orientação e fala: não vou fazer porque o filho é meu. A gente, como profissional, a gente também fica impactado com aquilo. Nossa, Porque me a gente soa com quer um ajudar. egoísmo tão grande assim, com você falando, né? Um egoísmo, um pensar só em si, né? E não pensar naquela criança, no que ele realmente precisa, do que vai ser melhor para ele, né? Naquele dia eu me senti assim, nossa, muito desrespeitada, né? Porque eu quero muito ajudar aquela criança. E eu estava num limite que não é o meu campo. É o campo, né, da responsabilidade parental. E aí eu tive que ir para uma outra linha para falar de responsabilidade parental e sobre as consequências da irresponsabilidade parental, que se chama negligência. É um direito da criança ser assistida em todas as áreas, tá? No Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Assim como o direito do brincar. Quando um pai fala assim, ele não vai, ele aprontou aqui na escola, não vai brincar. Você pode reduzir o tempo. Tudo bem, eu acho que tem que ter uma linha de Uhum. causa e consequência. Mas tirar o direito do brincar, não. É um direito dela. Não é meu, não é seu, não é de ninguém. É dela. É constitucional também, né? Enquanto É, estatuto. todo mundo devia ter acesso, né? O ECA, Quando, todo mundo quando tem. você. Não, eu digo assim, Todo mundo o tem. pessoal fala, né? Eu ouço às vezes, fala assim, a gente tinha que ter um cursinho para ser pai, para ser Ah, mãe, sim, né? E aí tinha tem. que ter o ECA, né? Tem. Nesse curso, para as pessoas poderem Hum, realmente ter uma noção, porque às vezes é cada barbaridade que a gente ouve mesmo, que É que o é curso é fracionado. É o difícil. atendimento com psicólogo, é o atendimento com o médico, é o atendimento com o pedagogo, é o atendimento com o fono, Mas né? Você vai aprendendo um pouco a então, pouco, e se as você se crianças abrir para hoje, isso, elas né? usam, né? Então, mas só de ouvir, de ir na reunião dos pais na escola e ter essa parceria com a escola já é um bom desse cursinho, né? Já é uma boa base, porque as mães muitas vezes se sentem perdidas em muitas situações comportamentais com o seu filho e, como você disse, tem que ter causa e consequência, né? Até onde eu posso ir, não vou bater, mas eu faço o quê então, né? E aí? Vamos trabalhar junto, vamos procurar ajuda. A gente tem terapia é uma coisa que deveria ser universal, mas as pessoas acham que é só para doido, né? A terapia ela é preventiva, né? Mas Ainda acham. ainda acham. Mas a psicologia não é quando eu tenho o problema que eu tenho que ir. É justamente eu tenho que ir para não ter um problema, né? Aliás, Emocional e está sendo físico. olhado de uma maneira tão séria isso, né? Que agora as empresas também vão ter que ter o seu psicólogo, É, né?
para cuidar da saúde mental, Que é diferente do RH. que é diferente do RH. Né? É É a diferente do RH. NR1, né? Que é Depois da diferente. pandemia veio muito essa tendência de trazer para dentro a psicologia clínica para dentro das empresas, para prevenir, para trabalhar com as pessoas antes da depressão, né? Antes do estresse. Então, esse movimento todo, né, as pessoas tinham que se olhar mais, Porque se trabalhar cuidar demais mais. também adoece. E quanto que o trabalho, muitas vezes, tira esse foco de ser mãe. Ocupa um tempo, né? Que aí, quando chega em casa, a mãe tem muitas vezes uma dupla jornada, porque aí ela vai cuidar da casa e dá o celular para a criança, né? Que é a babá do mundo moderno, Por né? favor, não deem celular Dá um antes dos 2 desenho. anos. 2 anos, gente, proibidérrimo. Questão não é psicólogas falando, tá? É equipe médica, né, Rê? É neuro, é oftalmo, é Todo otorrino, mundo, pedagogo, todo tudo, mundo. tudo. Porque a criança ainda tá, do 0 aos 2 anos, ela tá em fase de crescimento, né? A gente vê físico, mas também o cérebro, os olhos, tudo tá ainda se desenvolvendo, né? O desenvolvimento não acabou só na fase gestacional, ela ainda está tudo se desenvolvendo. E o excesso de telas E vai se prejudica desenvolver, o cérebro vai concluir aos 25 anos. totalmente. Totalmente. Mas até os Então, 2, gente, é proibido. Dos 2 aos 5, no máximo 1 hora. no máximo 1 hora, isso que eu falar. Tem o tempo determinado. Aí depois dos 5, aí, né, vai de cada família. Mas tudo tem o seu tempo. Isso é um outro assunto para uma outra conversa. Mas cuidem, né, do cérebro das suas crianças. E muitas vezes acontece, né, esse diagnóstico até depois que vem disso, né? Muitas vezes desse abandono parental, Negligência. né? Negligências. Excesso de trabalho, Negligências outras vai coisas. até a criança com piolho na escola. E a professora cansa de pôr bilhetinho. Por favor, olhar a cabeça, né, das crianças. Estamos tendo um probleminha com piolho, né? E é para aquele pai, ele é chamado e não se faz. Isso é uma negligência que já está infringindo, sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A criança que vem assadinha da casa para a creche, né? Isso também é uma negligência. Não tem pomada, não tem... tendo recursos. Porque a gente também tem que avaliar as questões socioeconômicas, né? Tendo recursos, né? Não tendo recursos, aí vem os pedidos, né? De uma assistência social atuante, né? De equipamentos dentro da rede que possam atuar e possam sanar isso, né? Então, assim, precisa, assim, olhar para a criança como um cidadão também, né? Independente se ele é atípico ou típico, ele é um cidadão. E adivinha, a lei é para todos. O direito os deveres também. Para todos. Por isso, gente, vamos criar as nossas crianças para serem, sim, cidadãos no nosso mundo. Seja ele típico ou atípico. A criança atípica também, ela vai ser uma cidadã, né? Sim, vai responder. Ela também vai responder, né, às nossas leis, ela também tem os mesmos direitos que as outras crianças e elas vão crescer numa sociedade, como eu disse anteriormente, que não é boazinha. A gente tem que preparar essas crianças, todas elas, né, atípicas, não atípicas, para a sociedade que não passa a mão, né? Então, o que a gente vê muito nesse universo das crianças hoje, independente, né, como estamos falando aqui de típicos ou superprotege as crianças, né? E cuidam delas e superprotegem, não dão esses limites muitas vezes necessários que depois essa criança vai ter na sociedade, né? Esses Incapacitam, limites, né? né? A E falta de limite incapacita também a criança a e dos lidar com dois, tá? Porque a gente tem frustração. muitas crianças PCDs também, né? Que acabam tendo o seu diagnóstico piorado, né? Com essa questão da falta de limite, né? Da falta de Sim, limite, da falta de conscientização, da falta de preparo, né? Ou superprotegem ou abandonam, né? Que é isso que a gente está falando. a Abandonam gente tá falando emocionalmente dos também, né? extremos, né? Sim, são os extremos. O abandono emocional vai ter o abandono
em outras áreas. E o excesso também Superproteção, cuidados, de né? presentes, né, Sim. mostra também aí uma questão de compensação, né? Não vai, isso não é isso que educa. O que educa é olho no olho. O que Isso educa até é confunde as contato. crianças, né? Do que é certo, do que não é, Sim. né? Eu costumo dizer no consultório que quanto maior o presente fora de data, fora de época, fora de propósito, maior a culpa, né? Eu costumo dizer isso para os pais. É, ali é um lugar de atendimento, né? Então, eles precisam ter clareza dos comportamentos deles e das consequências na vida da criança. Então, o profissional, ele tem que ser claro, ele tem que ter uma linguagem clara e objetiva, porque às vezes é o seu único atendimento para aquela família, porque às vezes a família vai se mudar ou não vai querer mais voltar, ou você tem aquela oportunidade para fazer uma diferença, mesmo que for uma hora de plantar algo, né? É aquele momento, é o momento ouro, né? Então, é muito importante se prepararem para esse atendimento, para esse acolhimento para esses pais, entendendo que quantos maior, né, os pais serem até hostis com o profissional, porque existe, né, na hora do diagnóstico vem toda a hostilidade, vem toda a revolta. O profissional tem que estar preparado para lidar com isso, né, para conduzir isso sem entrar na mesma frequência, né? Tem que ser um profissional preparado, porque é um momento de dor. A dor muitas vezes não é expressa por lágrimas, choro. Às vezes a dor é expressa pela agressividade, né? Pela irritabilidade, pela hostilidade. Aquilo é dor, né? Então, assim, e pessoas que vêm com dores, se apresentam dessa maneira, né? Na hora do diagnóstico, na hora do prognóstico. Depois, eu vejo que depois as famílias precisam ser tratadas também. A criança pode, né? Vai precisar de suporte? Vai. Mas as famílias também. Por isso, né, os profissionais que puderem, né, se capacitem, né, em orientação parental, né, para orientar adequadamente as famílias, para ter os seus planos terapêuticos para as famílias, né, para atendê-las, né, de uma forma que você sabe como conduzir, para que elas possam ajudar as crianças, porque elas vão precisar também ser orientadas, porque a gente não vai poder estar o tempo todo com aquela criança. Quem vai estar? O pai e a mãe. Eu te ouvindo agora, me veio realmente lá de volta ao objetivo desse quadro, né? Que é colocar essa conversa, né? Uma das linhas de conversa essa que a gente teve hoje para a sociedade pensar, né? Pensar. Você está colocando essa questão dos profissionais se qualificarem, de estar tendo esse suporte total, mas isso pode ser um papel de todos na sociedade. Porque o que, que a gente enfrenta muito? Essa família de dor, como você está dizendo, esses momentos que eles têm, muitas vezes a sociedade, os ambientes que essas pessoas frequentam não ajudam, não acolhem, julgam, né? Cobram, excluem, né? Então, faz parte, acho que de um todo agora, a gente começar a falar, né, desse assunto, para que todo mundo se sinta um pouco responsável também, socialmente falando, de ter essa empatia, né, com essas famílias, de olhar sem julgamento, né, e de também poder, de certa forma, ser um instrumento de acolhimento, de ajuda, né, e não de piorar a situação.
Porque muitas dessas dores vêm de um ideal cobrado, muitas vezes, do ambiente em que ele vive, do nível social que ele tem, ou de Sim, falta quanto de, mais né? violência, mais foi violentado, Sim, né? né? E então, o que Psicologicamente, está em volta fisicamente. contribui, Pessoas né? O ambiente, dessa natureza foram é, muito machucadas. o ambiente interfere muito, né? No desenvolvimento dessas pessoas e, consequentemente, da sua família, onde essa família está inserida, né? Então, eu vejo esse quadro, a gente vai ter muitas outras oportunidades de continuar conversando sobre isso, de como cada um de nós pode contribuir, né, para essas famílias, para essas crianças serem tratadas de uma forma mais natural, de serem olhadas como não sendo algo atípico, algo incomum, né? Porque, como eu falei lá, eu comecei a conversar sobre isso pensando nessa questão do RH, do quanto que é difícil a gente ter hoje os deficientes preparados no mercado de trabalho, né? E esse olhar hoje não é natural. As pessoas não olham de forma natural para um colega de trabalho que seja deficiente, ou para um rapaz dentro do ônibus que seja deficiente, né? Para um rapaz que atende no supermercado que é um deficiente. Não é natural E talvez o a olhar escola social também ainda. tenha o seu papel, né? Porque ainda hoje, mesmo com direito adquirido, né? As pessoas portadoras de deficiência, os idosos ainda precisam pedir, com licença, um banco, eu preciso sentar, É, né? Isso faz parte de uma educação social, uma matéria que a gente precisaria ter nas escolas, né? sim. Precisaria até mesmo voltar a ter. Temos aí, né, alguns planos de convivência, né, alguns projetos educacionais, sociais dentro de alguma escola ou Sim, outra, projeto de né, vida. projeto de vida, né, muito famoso, mas às vezes não está falando, né, sobre essas questões, Claramente, né, né? Essas tá, questões tá, do dia a tá fazendo dia. um projeto fora, né, destas questões. Não, não que não seja, não tenha valor. Tem o seu valor. Uhum. Com certeza tem o seu valor. Mas não estão atingindo objetivamente uma transformação dentro da sociedade. Que precisa, né? Precisa. É pensar que eu posso não ter um filho deficiente, né? Mas eu posso criar o meu filho para ser amigo de um, né? Eu vejo que Para poder conviver com um, sabe? E às vezes a falta de informação faz com que a gente não deixe, né? Muitas mães não deixem o seu filho conviver com um deficiente. Às vezes não por maldade, mas por falta de informação mesmo. Como é que eu vou receber um autista na minha casa e se ele tiver uma crise, né? Como é que eu vou receber uma criança que tem uma deficiência e se eu não souber cuidar e tudo mais? Gente, vamos se informar, vamos naturalizar isso, vamos conversar com essa mãe, né, que vai ajudar, vamos convidar essa mãe junto, né, nesse primeiro momento, vamos frequentar lugares, né, que tenha essa inclusão como sendo um carro-chefe, sabe, abrir espaço para naturalizar isso, começando com as nossas crianças, para que eles olhem isso de uma forma no futuro mais tranquila, né? para isso a ajuda das terapias também tem um papel importantíssimo na inclusão social. Por quê? Porque mãe e pai de atípico, né, tem muitas preocupações. Sim. Ele recebeu um convite para o aniversário e é só ele no buffet X, e é só ele. Não vai. O pai e a mãe deixam? Quando é convidado, né? Porque na maioria das vezes O pai. o deficiente não é E convidado, né? quando é? Eles deixam? Também não. Também não. Então, não é só a sociedade, é a Sim. microsociedade que também precisa ser trabalhada. E aí, eles deixam? Eles podem deixar e ter a conversa com o pai que está convidando, né?
Olha, é dessa maneira, maneira, meu telefone tá aqui, tal, né? Por quê? Porque na escola ele pode ir, e aí o pai fala, tchau, boa aula, né? E, e 2 horinhas, né, no buffet não pode? Então, e dormir na casa de parentes, Sim. né? E dormir na casa de um amigo. Por isso que eu falo, gente, esses pais é que vão preparar essas crianças para serem adultos, cidadãos comuns e produtivos lá no mercado de trabalho depois. E que essas crianças podem sim fazer tudo o que quiserem, né? Mas é um trabalho muito forte com esses pais, esse olhar, né? Esse olhar de um diagnóstico não limitante, não limitador, não exclusivo. Porque os próprios pais, muitas vezes, né, nessa superproteção exagerada, não permite que o seu filho tenha as terapias ou até mesmo os estímulos que precisa. Dependendo da situação, ele que leva, fala, pai, mãe, fica tranquilo, né? Tá tudo bem, né? Dependendo da situação. Eu vejo que existem as questões limitadoras de cada patologia, mas não incapacitadoras, né? A limitação é uma coisa, incapacidade é outra, né? E quando a gente pega firme, né? Trabalha aquela criança, ela vai chegar lá na frente, né? Com possibilidades muito grandes, né? De serem inseridas em mercados de trabalho. Sim, né? Agora, se essa oportunidade lhe é tirada, né? Desde estimulação precoce, né? Você já tem um sinal, né? De um atraso, né? Não está engatinhando, não está andando, né? Ah, mas criança é assim mesmo. Tem marcos do desenvolvimento. Vá ao pediatra que ele vai explicar mais bonitinho ainda, né? Avalie isso. Fazendo uma estimulação, aquilo que poderia ser um diagnóstico não vai ser. Sim. Não vai ser, né? Você já resolve isso. Ah, não, eu vou deixar isso quando eu entrar na escola. Hoje em dia, se entra na escola com 2, 3 anos, ok. Já se passaram 2, 3 anos. É por isso que eu penso que deveria ter lá no pré-natal já uma conversa sobre esse assunto. No pré-natal, as mães recebem informação e costumam ler, principalmente mães de primeira viagem, o que eu faço quando meu filho vai engasgar, né? Ou quando está com cólica, ou o que eu faço para a criança, né? Parar de chorar, uma série de informações, mas ninguém pesquisa sobre deficiências, né? E que deficiência é diferente de doença, né? Ah, eu quero que meu filho esteja saudável. Ele nasceu com uma deficiência, ele nasceu doente. Não, ele não nasceu doente, né? Doente é uma coisa, deficiente é outra, né? Então, olhar para isso já com essa informação, como você está dizendo, para que o mais rápido possível a gente consiga ter, né, um olhar já preventivo, né? Para a gente conseguir o mais rápido possível agir. E como a Regiane está falando, gente, se você agir com rapidez, muitas vezes um diagnóstico que não vai se confirmar, né? Porque você consegue reverter, você consegue trabalhar estimulando aquela criança para que aquilo seja amenizado de uma tal forma que nem se tenha nenhum Ele tipo pode de até ter comprometimento. o diagnóstico, mas nem vai Pode, aparecer. nossa, não vai. Nem vai perceber. E nem vai dar nenhum tipo de diferença, digamos assim, depois no dia a dia dele, né? É isso mesmo. Gente, olha, a gente poderia conversar ainda mais, né, sobre muita coisa. Essa primeira conversa com a Rê, eu quis trazer para vocês um pouco desse universo do diagnóstico, desse lado dos pais, dessa importância, né, que a gente tem aí de ouvir os profissionais que cercam as nossas crianças nessa primeira infância. Rê, o que você tem ainda para fechar esse nosso
nosso bloco de hoje, né? Esse nosso papo, que vão ter outros, mas uma mensagem aí que você queira deixar, de repente, para a gente poder fechar essa conversa e que possa deixar ainda mais alguma coisinha para a gente falar no próximo episódio, porque tem muito assunto com essa questão dos PCDs aí, desse quadro dos perfeitos. Para os pais que tenham, assim, dúvidas, não fique com dúvidas. Vá, sim, buscar uma resposta, né? Não é bom viver com dúvida, não é bom. Não é bom para os pais, não é bom para a criança. E ao buscar essa resposta, ouçam as orientações, busque pessoas que você sinta confiança e segurança. O vínculo terapêutico é importantíssimo. O vínculo já é remédio. O vínculo já é, assim, já está construindo muita cura O ali. seu ouvido, né, o poder falar já é um bom remédio, né? Já tranquiliza bastante. E você desenvolver essa relação de confiança, né, com os profissionais que você possa escolher, aqueles que têm a possibilidade de escolher, né? E aqueles que não estão com esta possibilidade, né? É dentro de uma outra realidade, também dê uma chance, se dê uma chance, ouça o profissional, ouça o que ele tem a dizer. Tem tanto profissional que dá uma aula, assim, explica, né? Assim, eles são muitos, né? E que bom, e que Deus use, né, seus filhos para serem generosos em compartilhar conhecimento e ajudar pessoas. Ou ouçam, né, o que eles têm a dizer. É isso. Ai, Rê, tô muito feliz de ter recebido você. Obrigado por estar comigo aqui nesse primeiro episódio aqui, né? Eu fazendo esse papel novo aqui para mim, né? De entrevistadora. Queria agradecer também todos aí que vão estar compartilhando depois esse vídeo, né? Então, convido vocês a curtir, esse episódio. Comente, né? Dê suas sugestões, coloque lá a sua opinião, coloque sua dúvida, coloque sua sugestão do que você gostaria que a gente trouxesse, né? Para explicar um pouco melhor, ou que discutisse um pouco sobre algum aspecto aí dentro desse universo aí dos PCDs. E compartilhe, né? Faça com que isso chegue a muitas pessoas para que a gente juntos mudemos esse olhar da nossa sociedade em relação aos PCDs, em relação a essa questão da inclusão, que hoje é muito importante e faz toda a diferença, tá bom? Muito obrigada, espero ter vocês aí com a gente nos próximos episódios também, tá? E fique com Deus. Tchau!